Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lições. Vocês podem ver que a frequência, né, de vídeos está um pouco mais espaçada aí, infelizmente. Tá ficando um pouco mais complicado, né? Como eu falei para vocês, acho que no último ou no penúltimo vídeo, a minha filha nasceu, né? Então, como vocês podem imaginar, a rotina está bem de cabeça para baixo. Então, acontece que vez ou outra a gente não consigo sentar aqui, né, e gravar e tudo mais, né? Então, me desculpem, mas vamos voltando aí com o tempo para o nosso vídeo semanal, né? E aí no meio da semana, né, geralmente era de quarta ou quinta, tá bem? Mas vamos seguindo. E é um pouco, eu quero usar um pouco da experiência que eu já estou tendo aí com a minha filha, para falar também de do tema desse vídeo, né, para trazer essa experiência para esse vídeo, né. Então, é uma questão engraçada, né, que a gente vê, principalmente nesses momentos da vida em que o uso da alopatia é muito mais restrito, né. Então, por exemplo, nos recém-nascidos, no em momentos da gestação, né, como eu falei para vocês há uns vídeos atrás, às vezes também em momentos aí em idosos, né, mas a gente vê que nesses momentos onde a alopatia pode causar vários riscos, pode trazer muitos malefícios, é, as pessoas sempre recorrem mais à homeopatia, né? E não é diferente, na verdade, a grande maioria hoje em dia dos recém-nascidos certamente utilizam medicamentos homeopáticos, né? Principalmente os industrializados, mas também, né, hoje em dia, muito os manipulados homeopáticos, que, né, vem de uma farmácia de manipulação mesmo. É, Isso é um ponto interessante, porque muitas vezes as pessoas utilizam muitos medicamentos industrializados e elas não fazem ideia de que aquilo é totalmente homeopático, né, que só possui compostos homeopáticos. Tá? E eu, conforme, né, minha filha está crescendo, já está com mais de um mês, e a gente foi, agora às vezes aparece uma ou outra cólica, um ou outro probleminha, a gente vai fazendo algumas intervenções com homeopatia, né? Eu não costumo comprar homeopáticos industrializados, né? Aquelas fórmulas com vários homeopáticos. Eu prefiro olhar o quadro e escolher um medicamento a dedo, né? Dar alguns remédios homeopáticos ali pontuais, né? Sozinhos, tá? Sem utilizar fórmulas. Ah, Só que esse ponto que eu falei é muito interessante. Como as pessoas usam remédios homeopáticos, como eles são extremamente utilizados e extremamente adorados, né, pelos pais e pelos pediatras, e nem muitas vezes nem os pais e também muitas vezes nem os pediatras sabem que certos medicamentos que são tão famosos são medicamentos homeopáticos, né? A gente pode dar aqui como exemplo, acho que, se não o mais famoso, né, o grande Colic Kids, né, e vários outros ali, de várias outras marcas, né, que começaram a surgir no mercado pela, é, pela evidente busca por esses tipos de medicações que são muito mais brandas, né, são muito menos perigosas para a criança e trazem resultados incríveis, né? Resultados esses que realmente são bem melhores do que os que poderiam ser gerados com medicações alopáticas. Então isso é muito interessante, né? O Colic Kids, a gente olhar lá, ele é só um composto de vários medicamentos homeopáticos, né? Os da mesma linha, né, mas de outras marcas, que hoje tem várias, também são compostos homeopáticos, né? Vários remédios homeopáticos juntos ali para atingir, né, toda a extensão da cólica, né, na maior parte das cólicas dos bebês, tá? Isso é muito interessante, né? Porque eu gosto de falar que
os bebês, né, são os que mais ajudam a propagar a homeopatia aí, né, as crianças e tal, mas os bebês principalmente, porque, né, eles, como a gente pode notar, ou como a gente pode esperar, eles não são, né, suscetíveis ao efeito placebo, né? A gente não pode convencer um bebê, um recém-nascido, de que aquilo ali vai melhorar ele porque vai, né? E fazer um carinho e falar palavras doces, né? Ou então fazer uma consulta de 1 hora, 2 horas, né? Porque os críticos, né? Críticos é uma palavra ainda muito boa, né, para a gente utilizar para essas pessoas, né? Essas pessoas assim com uma capacidade intelectual uma capacidade cognitiva muito diminuída, que falam, né, que porque a empatia só funciona por causa do efeito placebo, né? Isso assim é de uma neurose, isso é de uma psicose muito grave, muito nessas pessoas elas estão na beira né, uma coisa ali, uma coisa quase que patológica, falar uma barbaridade dessa, né? E os bebês, os recém-nascidos, eles nos ajudam a mostrar que isso realmente é uma bobagem, né? Claro, tirando os animais, tirando as plantas, né, que também nos ajudam a desbancar esse tipo de comentário absurdo, né? Eles nos ajudam muito, por quê? Porque eles nem sabem o que está acontecendo, eles nem sabem que eles estão fora do ventre, né? E muitas vezes, como eu falei para vocês, nem mesmo os pediatras que receitam, às vezes, certos medicamentos homeopáticos, sabem que esses medicamentos são totalmente homeopáticos, né? Ali, às vezes, chegou aquela informação ali de outros colegas, falou, "Olha, dá esse negócio aqui, que esse negócio é bom, não causa nenhum mal para a criança e é sucesso." Beleza, né? Mas aí, claro, eles vão usar outras artimanhas, outra argumentação absurda, né? Falar assim, não, porque na verdade o bebê já ia melhorar mesmo aí da cólica e é que na verdade aí vocês estão se enganando, né? O bebê já ia melhorar, né? Não é que ele melhorou depois que você deu o remédio, é que a cólica passa mesmo no recém-nascido, isso daí acontece, e aí você dá o remédio, mas aí você, na sua cabeça, você acha que o remédio funcionou, né? É interessante que esse esquema, né, ele só funciona, ele só serve para remédios homeopáticos. Para os outros, não. Para os outros, significa que o remédio realmente funcionou e gerou um efeito benéfico ali na criança, no recém-nascido, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo é mais curto, é mais para trazer um pouco a minha experiência e um pouco desse panorama, né, muito interessante, né, que realmente ajuda a gente a ver novamente que essas pessoas, né, que essas pessoas aí que estão fazendo algo muito ruim, né, deixando de enxergar a realidade, muito ruim para os outros e para elas mesmas, né, porque isso vai afetando a capacidade cognitiva, eles vão cada dia mais que eles vão afirmando essas maluquices, eles vão se tornando mais incapazes, né, vão se tornando cada vez mais, eles vão abaixando, né, em direção ao pasto, né, para sair por aí, mas é mais ou menos por aí, porque para a gente olhar como é absurdo essa argumentação, né, como que essa argumentação ela é assim abjeta, é um negócio podre, é um negócio assim que é coisa realmente de gente muito ignorante, de gente muito assim sem vergonha, de gente realmente que, né, não tem a capacidade de enxergar a realidade, né? E aí chega ao ponto de falar essas barbaridades. Não, isso daí já era para passar mesmo e não é o remédio, não tem nada a ver com o medicamento que você deu. Por quê? Porque isso é preconceito, utiliza-se, né, eles, a capacidade intelectiva deles para a realidade é tão diminuída que eles utilizam sempre um pretexto que já está afirmado na ideia deles. É por isso que a gente chama isso não de ciência, mas de ideologia. Vocês precisam entender. Tudo isso é uma ideologia, uma ideia pré-concebida na cabeça de que a homeopatia não vai funcionar. Então já é um pretexto. Então tudo que ele olha, ele logo tenta achar uma brecha, que na verdade não é brecha, né?
é uma loucura da cabeça dele falar uma barbaridade dessa. Não, não é o remédio, né? Não, não, não é. Tem um mercado gigante, né, com esse tipo de medicação, mas não é o remédio, né? Bom, seria melhor os pais, os pediatras receitarem água, né, para dar para as crianças, né, do que comprar essas medicações. Na cabeça dessas pessoas é isso. Então vocês percebam o nível que está chegando a coisa. Mas por quê? Tudo porque se toma como um pretexto, algo, né, uma ideia preliminar de que não funciona, logo eu preciso achar uma coisa aqui para falar o porquê que não funciona, né? Então é tudo isso. É muito grave, mas ao mesmo tempo muito engraçado também a gente ver a que ponto estamos chegando. Mas vamos agradecer aí aos nossos recém-nascidos que mostram, né, o quanto que isso é absurdo, é irracional, né? E também, no caso, lá em casa, a gente está fazendo uso, né, de alguns medicamentos aí para cólica e a melhora, assim, é evidente, né? É claro, a cólica ela é algo natural nesse momento da vida, né? E claro, também vai passar, mas a melhora do quadro, né, logo após o uso da medicação, ela é muito evidente, tá certo? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Deixa aí a sua avaliação e até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.